Continuando aqui a nossa aplicação, o CSS está pronto, então eu vou fechar esse arquivo aqui. O que a gente vai fazer agora é fazer esse formulário funcionar. Vou até reabrir aqui o DevTools porque eu tinha fechado, para a gente poder brincar com os valores aqui que a gente vai enviar, né? Para a gente não ter que ficar controlando cada um desses inputs, fazendo value e fazendo onChange, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Isso aqui é muito útil, né? Esse value e o onChange, ou seja, utilizar componentes controlados, que a gente está controlando o valor de escrita e de leitura. Porém, quando a gente tem um formulário muito grande, pode ficar complexo, e aí a gente pode utilizar esse evento onSubmit, que a gente consegue enviar todos os dados que estão aqui dentro, baseado nesse name aqui, nesse atributo name, tá? Esse é o comportamento padrão do HTML, não do React, do HTML mesmo. Então ele vai enviar esses dois campos, né? O name e o duration, tá joia? Para isso, a gente precisa chamar uma função aqui, vou chamar de handleFormSubmit, e aqui em cima eu vou declarar essa função. Então, const handleSubmit, ela vai receber um evento. Sempre que a gente envia alguma coisa nesses eventos do React aqui, a gente recebe por padrão um evento. E para não ter que ficar fazendo assim, const form igual a event.target, a gente poderia fazer da mesma forma que a gente vem fazendo antes, né, que é desconstruindo isso daqui, usando target. Porém, quando a gente está fazendo envio de formulários ou clique de links, é importante que a gente faça uma outra coisa antes, que é rodar o comando event.preventDefault. Deu um erro aqui porque a gente ainda não... Ah, não, tá dando erro, desculpa. Tá dando erro porque eu escrevi errado. Não é onSubmit, é onSubmit. Agora sim, deixa eu ver se ele vai sumir com o erro ali. Deixa eu apagar e recarregar a página. Beleza, agora sumiu. Como eu estava falando, toda vez que a gente faz um onSubmit de um formulário, ou mesmo um link que a gente coloque um evento onClick, por padrão, o navegador tem esse comportamento padrão que é, o formulário ele vai enviar, geralmente baseado num atributo chamado action, que a gente coloca aqui no formulário. A gente não vai usar isso daqui, porque a gente mesmo tá controlando o envio. Na verdade, a gente não vai nem recarregar essa página, nem nada. A gente vai fazer tudo como se fosse uma página só, né, sem recarregar, o famoso SPA. E links são a mesma coisa, a gente não quer jogar o usuário para outra página. Bom, você pode querer também, os dois são válidos, são cenários válidos. Mas no React, geralmente a gente utiliza esse event.preventDefault justamente para o navegador não fazer o comportamento padrão. Se você não fizer isso daqui, ele vai tentar recarregar a página e jogar para action que não está nem definida, não vai funcionar, tá joia? Então isso aqui, a gente está falando, navegador, não faça o que você normalmente faz, deixa que eu vou lidar com essa situação. E agora, se a gente simplesmente colocar um console log do form, a gente... Opa, faltou um L aqui. A gente não vai ter uma informação muito útil. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, vou adicionar aqui um evento primeiro, duração 5. Inclusive, eu vou aproveitar e vou mostrar uma dica para a gente não ter que ficar digitando isso aqui toda vez. Uma dicasinha que eu faço. Então, olha só, ele mostrou o próprio elemento HTML aqui pra gente, né? Então, isso aqui não é muito útil. A gente queria só os valores, de preferência no formato JSON, no formato de objeto JavaScript, alguma coisa assim. Para facilitar a nossa vida, existe no JavaScript algo chamado FormData. FormData. Eu geralmente jogo esse MDN, tá? Que é o site de desenvolvimento aqui da Mozilla, e aí a gente tem a documentação do FormData. Então aqui a gente tem esse FormData permite que a gente chame vários métodos, né? GetAll, has, set, append, ou seja, é basicamente um objeto JavaScript que a gente pode adicionar coisas para ele e ler depois. Deixa eu fechar aqui, porque vamos ver na prática como que a gente faz para utilizar. E é relativamente bastante simples. Em vez de simplesmente chamar form aqui, a gente faz new FormData e passa como parâmetro para o construtor o próprio form que a gente estava recebendo aqui. Então olha só o que acontece agora. Deixa eu recarregar a página. Vou adicionar aqui primeiro, duração 5, por exemplo. Quando eu clicar aqui, ele me retornou esse objeto PhotoData, só que ainda não dá para a gente ver nada. O JavaScript tem uma outra coisa bem legal que ajuda a gente, que é o objeto Object, e aí a gente pode chamar o FromEntries. Deixa eu abrir a documentação dele aqui. Com esse FromEntries, a gente basicamente transforma um array de arrays em um objeto. Então, se, por exemplo, eu abrir aqui o console do Node, né, e adicionar aqui, deixa eu deixar minha tela grande, adicionar aqui, por exemplo, valor A, 1, tá? E depois um segundo array, que eu vou chamar de B, com valor 2, tá? Esse aqui é o meu array. Se eu chamar assim, ó, object.FromEntries, passar tudo isso aqui como parâmetro, olha só, ele transforma em um objeto JavaScript com chave e valor. Isso aqui é bem útil em uma série de casos, inclusive aqui para a gente transformar o nosso FormData. Deixa eu voltar aqui para o editor e vou mostrar o que eu quero dizer.
Só que em vez de colocar mais uma coisa aqui, mais um parênteses, vai acabar ficando muito bagunçado. Então eu vou extrair isso aqui para mais uma constante que eu vou chamar de new timer, porque a gente vai depois ter um estado para salvar todos esses timers, que vai ser um array. Então esse aqui vai ser um new timer, então o timer que a gente está criando no momento. Então eu vou mover isso aqui para cima e vou mover isso aqui. Vou copiar aqui embaixo, né, só para a gente logar depois. E aí eu chamo object.fromEntries, que foi o que a gente fez antes lá no terminal. Terminal não, desculpa, no console do Node, e utilizar aqui. Vamos ver se isso aqui está funcionando, vou recarregar aqui. Para não ter que ficar digitando toda vez, a gente pode adicionar uma flag aqui chamada default value. Pô, Caton, por que a gente não está usando simplesmente value? Se a gente chamar value dessa forma aqui, significa que esse componente vai ser controlado. Lembra que eu tinha falado disso? E aí o React vai reclamar, falando, olha, esse componente está sendo controlado, porém você não está usando o onChange, tá? Sempre que a gente utiliza o onChange, a gente tem que usar o value e vice-versa. Se a gente usar só o value, tem que usar o onChange também, tá? Para a gente não precisar, porque esse componente não vai ser controlado, a gente pode utilizar o default value. E aí ele simplesmente usa HTML para listar isso aqui, ó, tá? Deixa eu... eu coloquei ABC já. Por algum motivo não está aparecendo. Sim, aqui é um campo do tipo... um campo do tipo number. Então aqui deveria ser, por exemplo, 4. E aqui em cima, sim, eu vou colocar um default value que eu vou chamar de teste, por exemplo. Ele já recarregou o teste, a duração não está aparecendo. Talvez eu tenha que passar como string aqui também. Não sei por que não apareceu, deixa eu recarregar. Bom, agora foi. Deixa eu testar se funciona com... variável assim também. Deveria funcionar com os dois, tá? Aqui, na verdade, não faz muita diferença. Eu vou deixar ambos como string mesmo, como flags, como atributos do HTML mesmo, tá joia? Isso aqui é só pra gente não precisar ficar digitando toda vez alguma coisa aqui. Eu uso isso aqui, geralmente, para teste, acelera muito o desenvolvimento. Mas sempre que a gente for colocar nossa aplicação no ar, obviamente a gente tem que apagar essa parte e essa aqui também. E a gente vai fazer isso aqui com os estados do React também. A gente vai colocar estados iniciais só pra gente não ter que ficar criando ele toda hora. Isso ajuda muito na hora de utilizar, na hora de testar uma funcionalidade nova, enfim, no momento que a gente está desenvolvendo a aplicação. Então vamos testar, deixa eu até voltar aqui, vamos testar então o nosso Object from Entries aqui, vou clicar no mais, e olha só, ele já mostrou aqui no console, né, o name e o duration, ou seja, a gente não precisa ficar gerenciando cada um dos inputs. Imagina que a gente tivesse 20 inputs aqui, não ia fazer diferença, todos eles iam vir automaticamente aqui por conta do form data, tá? Isso aqui é bastante útil quando a gente está trabalhando com formulários. Existem também bibliotecas, por exemplo, Formic, que ajudam bastante quando a gente está gerenciando formulários, tá? Nesse caso aqui, de novo, a gente não precisa, mas olha só, ele tem vários recursos aqui, é bastante popular essa biblioteca, e dependendo do tipo de formulário que você precisar, talvez essa aqui seja uma solução melhor, porque tem recursos mais avançados. Nesse nosso caso aqui, o Form Data, que é nativo, não precisa de biblioteca externa nem nada, já resolve o problema. Eu sempre tendo a usar coisas nativas até que vire uma dor para mim, no sentido de eu realmente não estou conseguindo ser produtivo ou não estou conseguindo fazer com que a minha aplicação funcione decentemente. Aí sim eu parto para uma solução terceiro, né, utilizando a biblioteca de terceiro. Isso vale tanto para os módulos de CSS, que eu falei que eu poderia substituir com Styled Components, quanto para o Formic, né, aqui no caso dos formulários. Tá joia? Bom, agora que a gente tem esses dados aqui, o que a gente precisaria seria setar, eu vou até colocar um to-do aqui, porque a gente vai fazer isso aqui depois. A gente precisa configurar, na verdade, adicionar o novo timer para o array de timers, que é um estado, tá? Um state. Vou até deixar em inglês aqui, porque é o termo que a gente utiliza no React. Esse array aqui, esse estado, a gente vai definir lá no app, porque depois, a partir do app.js, a gente vai renderizar um outro componente, provavelmente eu vou chamar de timer só, que vai ser uns quadradinhos assim, com os valores de cada um dos timers e um botão, obviamente, para a gente iniciar o cronômetro, né, e fazer o que ele deveria fazer. Tá? Então eu vou deixar aqui como to-do, porque a gente vai fazer isso aqui só na próxima aula. Para finalizar essa videoaula aqui, eu queria só resetar o formulário. Por quê? Porque toda vez que eu clico em enviar aqui, olha só, ele está mostrando lá, ele está executando o código, mas o formulário não está sendo limpo, né? A gente não está esvaziando, assim, deixando os campos prontos para serem, para receberem novas informações. E tem uma forma muito fácil, que é simplesmente chamando form.reset, tá? Chamando essa função aqui, deixa eu limpar meu console, toda vez que eu clicar aqui, eu salvei o arquivo. Eu não sei porque o meu navegador não está carregando todas as vezes. Tá, ele está reclamando aqui, né, que a gente criou essa constante, mas a gente não fez nada com ela, tá tudo bem.
Deixa eu clicar aqui. Eu tô desconfiado que não tá funcionando por conta do valor padrão que a gente tá adicionando, porque o React provavelmente tá renderizando isso daqui toda vez que a gente clica no botão, né? A gente clica aqui, ele altera e aí ele tá renderizando novamente o componente. Eu vou testar só com o name aqui e vamos ver se agora funciona. Deixa eu recarregar a página. Vou adicionar alguma coisa aqui, cliquei lá. Agora sim ele tá resetando, tá? Então era por conta disso. Mas isso aqui eu vou deixar só pra gente testar. Antes da gente finalizar a aplicação, a gente remove essa linha e aí o reset volta a funcionar. Então, só recapitulando, ele não estava funcionando por conta desse default velho, ou seja, a gente está mandando limpar o formulário, mas ele tem um valor padrão já, então ele readiciona. Eu vou aproveitar e descomentar essa linha aqui, porque eu tinha comentado justamente porque eu achei que isso aqui estava influenciando. Mas olha só, faltou a gente fazer uma coisinha aqui. Eu vou colocar um console.log do newtimer aqui novamente. Tá? E quando eu adicionar, ele aparece aqui, mas olha só, o duration, ele tá vindo como string. E, idealmente, a gente teria isso aqui como valor como integer, né? Porque, afinal de contas, é uma duração, é a quantidade de segundos. E quando a gente for fazer cálculo, né? Na verdade, a gente não vai fazer cálculo, mas a gente vai fazer uma contagem regressiva. Isso aqui é importante que seja integer para o JavaScript conseguir trabalhar com cálculos. Então, uma forma muito fácil de fazer isso é pegando esse objeto aqui, então newtimer, .duration, tá? A gente já tem esse valor aqui, mas a gente vai redefinir ele para o mesmo valor, tá? Então eu vou colocar ele igual, porém, antes de setar um novo valor, eu vou fazer um parse int, ou seja, ele vai converter esse valor que está atualmente para um integer e reatribuir para a mesma variável. Vamos recarregar e ver se funciona. Aliás, não preciso nem recarregar, vou colocar um valor 8 aqui, por exemplo. E olha só, ficou até de cor diferente, né? O DevTools coloca de cor diferente, porque agora é um integer, não uma string. Uma outra coisa que ficou errada aqui, que eu notei aqui também, é que eu coloquei o timerform direto na pasta source. Então eu vou criar uma outra pasta aqui, chamada components, só para a gente poder manter o padrão que a gente vinha utilizando. Opa, eu criei errado. Essa pasta aqui, na verdade, vai dentro de source e essa aqui vai para dentro de components. Deixa eu confirmar se está tudo certo. Então agora sim, source, timerform, agora sim está tudo lá dentro, tá? E não funcionou, provavelmente, porque eu não renomeei aqui para a pasta correta, né? Então, components /timerform. Vamos esperar recarregar. Deixa eu fazer um reload manual. Vou ter que colocar um outro nome aqui só para ver se realmente está recarregando. Beleza, quando eu clicar em mais. Agora sim, tudo funcionando conforme esperado. Então é isso, na próxima aula a gente vai criar um state chamado timers, que vai ser um array, no qual a gente vai adicionar cada um dos timers aqui para a gente poder listar eles e depois fazer o cronômetro rodar de fato, beleza? Te vejo então na próxima aula.